Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O santo do dia, 10 de fevereiro de 2023, uma sexta-feira, é Santa Escolástica, irmã gêmea de São Bento. Santa Escolástica, ela nos ensina uma importante lição, de acordo com, na verdade, o Papa Gregório Magno, São Gregório Magno. Que lição é esta? Quem ama mais, pode mais. Vamos ver a história desta grande santa da Igreja Católica, uma monja beneditina, uma freira, uma irmã, uma religiosa, seguidora da regra de São Bento, do seu próprio irmão. Ela tem uma história maravilhosa e vamos conhecer um pouquinho mais. Quem ama mais, pode mais. Por quê? Este desafio aconteceu com Bento de Núrcia, mas a vencedora foi sua irmã gêmea, Escolástica, que se consagrou ao Senhor desde muito jovem. Vivendo à sombra do irmão, foi sempre fiel intérprete da sua regra. Presume-se que Escolástica, primeira monja ou freira beneditina, viveu entre os anos 480 e 543. É interessante que dentro da Igreja Católica existe essa diferenciação de nomes, dependendo do ramo, ou dependendo da vocação, dependendo da religiosidade daquela pessoa. Então, se é beneditina, se chama monge beneditino, ou monja beneditina, porque vem da regra de São Bento. Se vem da regra de São Francisco, que é bem depois, São Bento é por volta do ano 500, junto com Santa Escolástica, e São Francisco por volta do ano 1100, 1200. Então aí são os franciscanos, daí vem frade, frei, que é o irmão, freira, e assim por diante. Então, no caso, por isso que se usa monja beneditina. Ela viveu entre os anos 480 e 543. Natural da cidade de Núrcia, região italiana da Úmbria. Foi uma dócil aluna de Bento, do qual recebeu a sabedoria do coração, a ponto de superar seu mestre. É o que narra São Gregório Magno, nos seus Diálogos, único texto de referência com poucas menções sobre a vida desta santa. Ele descreve ainda um particular episódio, no qual ela revela uma acentuada personalidade humana e grande profundidade espiritual. Segundo a história de Escolástica, disse que era descendente de uma antiga família de senadores romanos. Sua mãe Cláudia morreu logo depois do parto dos gêmeos. Com 12 anos, foi mandada para Roma junto com seu irmão Bento, onde ficaram ambos escandalizados pela vida desregrada da cidade. Bento tornou-se eremita, enquanto Escolástica pediu ao pai para dedicar-se à vida religiosa. Antes, entrou para um mosteiro próximo de Núrcia, depois transferiu-se para Subiaco, seguindo o irmão, que havia fundado a abadia de Monte Cassino, ao leste da cidade de Nápoles. Ali, em apenas 7 quilômetros de distância, ela fundou o mosteiro de Piumarola, onde com as suas co-irmãs seguiu a regra de São Bento, seu irmão gêmeo. Deu, portanto, origem ao ramo feminino da Ordem dos Beneditinos. Era normal para a Escolástica recomendar a observância da regra do silêncio e evitar conversas com pessoas estranhas no mosteiro, mesmo se fossem visitantes devotos. Ela costumava repetir: fiquem em silêncio ou falem de Deus, pois o que neste mundo pode ser tão digno para se falar, senão sobre ele? Escolástica gostava de falar a respeito de Deus, sobretudo com o seu irmão Bento, com o qual se encontrava uma vez por ano. O local onde faziam diálogos espirituais era uma casinha situada no meio da estrada entre os dois mosteiros.
Agora vamos conhecer o milagre que desafiou Bento. São Gregório Magno narra que no último dos seus encontros, datado do dia 6 de fevereiro de 543, pouco antes da sua morte, Escolástica pediu ao irmão para prolongar a conversa até a manhã do dia seguinte. Mas Bento se opôs, para não violar a sua própria regra. Então, Escolástica implorou ao Senhor para não deixar o irmão partir, debulhando-se em pranto. A seguir, um temporal inesperado e violento obrigou Bento a ficar com ela, levando-os a conversarem toda a noite. Porém, a primeira reação de Bento com o temporal improvisado foi de contrariedade. Que o Deus onipotente possa lhe perdoar, irmã. O que você fez? E Escolástica respondeu: eu lhe implorei para ficar e você não me ouviu. Pedi a Deus e ele me atendeu. Agora pode ir se quiser. Deixe-me e volte ao seu mosteiro. Foi uma espécie de revanche da irmã, algo que quase não acontece entre os irmãos. Sabemos bem disso. Que não pôde se entristecer pelo amadíssimo irmão, pois ele mesmo lhe havia ensinado a se dirigir a Deus com todas as forças durante as dificuldades. Assim, se destacaram os dotes femininos de Escolástica, a docilidade, a perseverança e também a audácia ao obter o que ela desejava fortemente. Era um desejo santo, puro? Certamente, por isso Nosso Senhor atendeu. Até mesmo mais o desejo de Escolástica do que de Bento. Unidos em Deus na vida e na morte. 3 dias depois deste encontro, segundo São Gregório, Bento recebeu a notícia da morte da irmã, com um sinal divino, que era muito comum na vida de São Bento. Viu a alma da sua irmã subir ao céu em forma de uma pomba branca. Então quis enterrá-la na sepultura que havia preparado para si mesmo, onde ele também foi enterrado pouco tempo depois. Como seus pensamentos sempre estiveram voltados para Deus, era justo que seus corpos também ficassem próximos, unidos na mesma sepultura. Hoje, quem visita a majestosa abadia de Monte Cassino, após 15 séculos, 1500 anos de história, pode fazer a experiência única de estar diante do túmulo dos santos irmãos gêmeos, os pioneiros de um grande número de seguidores de Deus. Santa Escolástica é invocada como intercessora contra tempestades, chuvas e relâmpagos. Também intercessora pelas crianças que sofrem convulsões. E é também patrona dos mosteiros beneditinos. Santa Escolástica, pelo mistério da comunhão dos santos, ouso lhe pedir a graça de silenciar e não procurar conversas que não me levem para as coisas do alto. Peço-te a graça de, no ambiente onde eu vivo e trabalho, ser um instrumento da paz, como também amar os meus irmãos como você amou São Bento, seu irmão gêmeo. Amém. Outros santos e santas celebrados no dia 10 de fevereiro. Santos Caralampo, Porfírio, Dalto e 3 mulheres mártires na Turquia, século III. Santos Zótico e Amâncio, mártires em Roma, século IV. São Silvano, bispo na Itália, século IV. São Troiano, bispo na França, ano 550. São Protádio, bispo na França, ano 624. Santa Austreberta, virgem e abadesa na França, ano 704. São Guilherme, eremita, cujo exemplo deu origem a muitas congregações na Itália, ano 1157. Santa Clara, viúva, que viveu penitência, mortificação da carne e jejuns na Itália, anos 1324 a 1329. E São José Sanches del Rio, mártir no México, ano 1927.
Santa Escolástica e demais santos e santas do dia 10 de fevereiro, rogai por nós.